paz, Igreja do Avivamento. Bom dia. Vocês estão bem? Passaram uma semana de reflexão e crescimento? Foi assim comigo também. Até o Pai Nosso que eu orei essa semana foi diferente. É o Pai Nosso da Bíblia. Mas a revelação de Deus para mim, para um Pai Nosso que eu oro desde 1998, com fé, porque antes eu tinha religião. Eu já orava. Mas era por religião, quando eu disse Jesus que eu batizei, comecei a aprender a orar o Pai Nosso com fé. Mas mesmo esse Pai Nosso que eu aprendi a orar em fé, que Deus confirmou na palavra ontem, no Congresso de Valores, para quem assistiu a live, o Pai Nosso. Foi diferente, assim, é bom. Eu creio que aqui está crendo o que Deus está fazendo nesses dias na nossa igreja, na igreja de Cristo Jesus na face da terra, em especial a igreja evangélica Palavra Eterna, que tem entendido de Deus, de aprender a se esvaziar para ser cheio do Espírito Santo. É muito grande, grandes coisas estão por vir. Deus entregou ainda muito pouco para nós, mas é porque se entregasse tudo uma vez nós não suportaríamos. Mas Deus vai entregar muito mais. Amém? Então quem crê em mim, só aplauda o Senhor. Para você que está na live também, que nós estamos gravando essa série, seja bem-vindo a esta casa, né? Essa é a casa do Pai, sou a pastora Marusa. Então, para quem está vendo a primeira vez, sou esposa do pastor Rinaldo, trabalho aqui junto com a liderança e com os ministérios e apoiadores dessa igreja, pastora Dorminha e pastora Vanessa e a Denise, e toda a liderança e ministério em amor que serve aqui. Aproveitando que a gente está em pé, vamos ler a escritura em Filipenses 2, nós vamos ler do versículo 5 ao 8. Se você trouxe sua Bíblia de papel, se exercite e abra. Se você não trouxe sua Bíblia de papel, acompanhe aqui, evita acompanhar no seu celular, a não ser que você tenha uma senhora disciplina e consiga acompanhar no seu celular sem abrir a mídia social na hora que ela pipocar, tá bom? Aí você consegue, você pode anotar no seu celular. Se você não consegue, melhor não abrir. Leia aqui conosco. Diz assim a palavra do Senhor: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo, está tudo bem, vamos atrás, mesmo existindo na forma de Deus. Então Jesus, ele não existiu em qualquer forma, ele não existe em qualquer forma, ele existe na forma de Deus. Não considerou, quando estava aqui na terra, como carne, ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pode passar, por favor. Pelo contrário, leia comigo. Ele se esvaziou. Fala de novo. Ele se esvaziou. Ok, até aqui. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Até aqui, feche seus olhos, por favor. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor também se esvaziou quando entregou Jesus. O Senhor esvaziou a parte mais importante do céu. Entregou o seu único filho para vir a este mundo morrer por nós. Eu te agradeço, Pai, pela sua renúncia, pela sua entrega tão dolorida, que eu não seria capaz, nem nunca aqui está. Eu te agradeço, Jesus, querido irmão mais velho, querido Senhor, que se esvaziou entregando a sua glória de filho unigênito de Deus Pai, que não usurpou ser igual a Deus, mas se entregando por amor de nós, nasceu no meio de nós como um bebê que enchia as fraldas, sentia cólicas, viveu as dificuldades de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto. Entregou a sua glória para viver a nossa humanidade, com todas as debilidades que nós temos aqui, todas as dificuldades nessa terra. O Senhor veio por amor de nós e se entregou na cruz, na dor que nenhum de nós estaria sujeito a suportar também. E eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui. E é o Senhor que nos ajuda
a entender a necessidade de sermos vazios de nós, assim como Deus Pai e Deus Filho fez. Agora é a nossa parte. E nós te pedimos, Espírito Santo, conduz-nos em amor, nesses 40 minutos que vamos estar aqui, Senhor, meditando na verdade da Tua Palavra. Que sejam 40 minutos que valham para a eternidade. Que não se perca quando saímos da porta de vidro. Que não se perca na segunda-feira. Não se perca no domingo, depois da vinheta, Senhor Deus, do Jornal da Noite. Por favor, Espírito Santo, conduz-nos a esse lugar de quebrantamento e de ensino profundo que gera transformação. É o que eu te peço, por favor, Espírito Santo. E te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Na ministração anterior, nós aprendemos que Deus chama a nossa igreja, que é a igreja de Cristo Jesus na face da terra, através da presença do Espírito Santo, a sermos pessoas que não somente buscam para nós como um poço cheio d'água, que fica cheio, mas parada fica amarga. E nós sermos pessoas que vão se encher para que possam transbordar. Nós aprendemos também que não basta eu ter a presença do Espírito Santo em mim, eu preciso estar cheio, eu posso ter ele dentro de mim, não ter nenhuma ação dele, porque ele pode estar isolado, como esse copo de plástico está isolado pelo plástico, aqui dentro desse jarrinho de vidro. Eu posso ser um vaso que isola a presença do Espírito Santo em mim, ele está lá, mas não cumpre o propósito, porque se eu tentar beber agora, não vou conseguir, se eu tentar derramar, não vou conseguir, se eu tentar molhar uma planta, não vou conseguir, porque o Espírito Santo, às vezes, pode estar dentro de nós dessa maneira, porque aceitamos Jesus, estamos na igreja há alguns meses ou anos, ou talvez hoje é a primeira vez, e o Espírito Santo visita aquele que crê em Jesus, mas ele está dentro de nós e não consegue exercer aquilo a qual ele foi determinado para exercer, porque nós isolamos com as nossas atitudes, nós sufocamos, como esse plástico sufoca a água dentro. A ação dele. Mas hoje eu tenho uma boa notícia, o Espírito Santo, ele quer nos esvaziar não dele, mas nos esvaziar primeiro do que nos isola dele. Amém? Para que depois nós possamos transbordar ele, não nós. E foi isso que aprendemos. Que o Senhor quer dar para nós, a gente aprendeu semana passada, uma medida muito maior do que ele já deu até hoje. Uma medida que a gente se senta tão pleno que não sinta falta de nada. Até que nada mais. Eu estou muito animada, não sei se vocês estão animadas. Ainda com muito temor no coração, mas muito animada mesmo pelo que Deus já está fazendo. Eu posso contemplar no reino espiritual. Eu vejo pela fé. Eu creio que hoje o Senhor vai nos ensinar. E aí nós vemos em Filipenses 2,5 que o Senhor se esvaziou a si mesmo. Então, se Jesus se esvaziou, e o apóstolo Paulo foi o mesmo que escreveu para a igreja de Filipe, também escreveu para nós, sejamos imitadores de Cristo, nós também podemos imitar. E Jesus mesmo disse para nós, aquele que crê em mim fará obras maiores. Foi o tema da nossa janeiro profético, coisas maiores virão. Então aquele que crê em mim fará obras maiores. Não que nós vamos ser maior do que Jesus, mas como Jesus viveu 33 anos na terra. E ele trabalhou ministerialmente 3 anos. Então imagina aquele que crê em Jesus trabalha 30 anos ministerialmente na terra. Na terra poderemos fazer obras maiores. Precisamos do Espírito Santo, mas Deus quer nos usar para obras maiores. Amém? Glória a Deus. E aí o Senhor me deu um discernimento de falar de uma pessoa. É um exemplo de como se esvaziar. Hoje o exercício da nossa série é esvaziar. Esvaziar. Todos nós vamos esvaziar. Então o nosso vaso aqui que simboliza nós, eu estava lá atrás segurando assim. Aí eu falei para o Marco, a Giovana está na porta, estou segurando vocês. Estou segurando a mim. Estou segurando o cara. Está vazio. Mas a gente não está vazio para ser quebrado, não sai do lixo. Nós vamos nos esvaziar para ser cheio daquilo que nos torna verdadeiramente aquilo que Deus sabe que nós podemos ser. Então a série hoje é esvaziar. Fala comigo. Hoje, o que o Senhor espera? É que eu saia daqui. Vazio. De mim. Mas um grande processo de preenchimento e transbordo do Espírito de Deus. Glória a Deus. Eu estou muito animada. Animada para ver o que o Senhor fará. Glória a Deus. Então vamos falar de alguém que sofreu esse processo? Vamos falar de Simão. Quem sabe quem é Simão na Bíblia? Quem é Simão?
Até o nome que a gente conhece, ele teve que esvaziar o primeiro nome dele, o nome a qual ele era Simão. Pedro não era Pedro, irmãos. Pedro era Simão. Já começou a ter que esvaziar o nome. Esvaziar o nome, mudar de nome, fala de você mudar de identidade. Fala que Deus vai lá mudar o nosso RG, Ali agora é o sim, Não vai mudar o nosso sim. Mas é sobre mudar no reino espiritual, como a gente é enxergado, como a gente é chamado. Então, Simão. Aí eu coloquei aqui uma sequência. Simão, que é o nosso Pedro, que a gente conhece da Bíblia, que é um pescador. Aliás, Simão, que é um Pedro, que era pecador. Não podemos esquecer, essa parte é muito importante, como nós. Pecador como nós, depois pescador, porque ele nasceu pecador, depois ele virou pescador, Ele não nasceu já com uma vara na mão, com uma rede na mão. Então, Simão, que é Pedro para nós, que era pecador, pescador. E depois de pescador, ele vai virar pregador, que foi o que nós vimos na ministração da igreja primitiva, da igreja que abalará o mundo. Quem é que pregou e 3.000 almas se converteram na hora? Pedro. A primeira grande pregação evangelística veio do pescador. Não desmerecendo, mas não veio do médico, que era Lucas. Não veio do entendido da matemática, que era Mateus, o contador. Veio do pecador, agora pregador. E esse pregador também virou um pastor. Porque no final da trajetória dele com Jesus na terra, Jesus vira para ele e fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro, tu me amas? E ele fica até meio assim, porque ele responde as 3 vezes: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta de novo: sim, Senhor, parece que não está, Mas não, o Senhor queria afirmar no coração dele se realmente esse amor era para cumprir o propósito de Deus. E aí ele fala: apacenta minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas. Então, Simão, Pedro, pecador, pastor, pregador, e agora pastoreando as ovelhas. E aí, olha que interessante, e o Senhor falou para mim: ele é um herói da fé. E aí eu falei: Senhor, mas ele não está na galeria dos heróis da fé. O Senhor falou para mim: Espírito Santo, eu estudando a Escritura. Ele disse: quem disse? Eu falei: mas Senhor, lá tem nomes como Davi, mas não tem ele nos heróis da fé. Lá tem até Raabe, tem Ruth. Aí eu fui lá em Hebreus 11, depois nós vamos ler no final, e olhei. E Deus falou para mim: ele é um herói da fé. E nós vamos entender que alguém que se deixa esvaziar, termina a vida como um herói da fé. E vamos entender que às vezes seu nome pode não estar numa galeria de reconhecimento pelo seu nome, mas a sua atitude vai estar registrada lá. E aí Deus me mostrou a atitude de Pedro dentro da galeria, sem o nome lá. Aí Deus falou: filha, não é sobre os nomes reconhecidos, é sobre quem se esvazia. E aí veio tanto temor no meu coração, porque eu falei: Senhor, eu na minha pequenez pensava que somente aqueles nomes que estavam escritos lá eram os heróis da fé. Deus disse: não. Minha Bíblia inteira é composta de heróis da fé. E a fé que vocês têm hoje, 2.000 anos depois, ainda é composta por muitos heróis da fé, que estão morrendo e têm seus nomes não reconhecidos nem na mídia, mas se entregaram e eu conheço o nome deles. É sobre isso, irmãos. E aí nós vamos fazer rapidinho aqui a sequência da vida de Pedro. Primeiro, Lucas 5:8, eu vou falando, nós vamos abrindo e vamos refletindo. Lucas 5:8 diz assim, tem que ser bem rapidinho, depois de Lucas 5:8 nós vamos para Mateus 28, tá? Ou 14:28, para já saber. Lucas 5:8 diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Qual é o episódio aqui? O episódio aqui é o seguinte: Pedro, na sua profissão, não ganha pão da vida normal dele, a vida dele antes de Jesus, o que ele conhecia como correto antes de estar com Jesus. O barco, né? Pedro está ali, ele vai pescar, vou dar um contexto rápido, se eu for ler tudo a gente vai demorar. Ele vai pescar e aí não pesca nada, tá ruim. Quantos de nós passamos fala, a nossa vida é assim, você põe esforça, parece que você só bate lata. Estava assim, Pedro, uma vida que bate lata, que você faz, não dá resultado. E aí eu vou ir contra Jesus. E aí Jesus, contra todas as expectativas das coisas normais, porque Jesus vai contra aquilo que a gente acredita ser aquele formato, tá? Não tente encontrar Jesus o seu formato, o formato do mundo, o formato dos outros. Ele não tem uma forma igual a nossa de pensar. Ele não tem uma forma igual a de qualquer pessoa que seja a melhor ser humano do mundo de agir. Ele sempre vai agir diferente. O que acontece com Pedro? Não pesca nada, está triste. Jesus, ele está na praia, fala para ele: vai, volte o mar. E vai lá e joga a sua rede. E aí na hora que você jogar a rede do lado que Jesus falou, o que vai acontecer?
acontecer, vai encher. Mas Pedro, sem conhecer, ele obedece. Porque ele conhecia, irmão. Eu creio que Jesus era um daqueles que comprava os peixes de Pedro. Porque Jesus não é uma pessoa como nós. E lá o bife da vez, o ovo da vez era peixe. A carninha, né, que a gente gosta tanto da vez é peixe. E aí eu pensei que ele conhecia Jesus assim, né? Mas não profundamente. Mas quando ele ouviu aquela voz que disse, vai e joga, que você vai lá e joga. Joga e vê o resultado. Ele vai. Quando ele vai, ele joga e ele pesca. E naquela hora que ele pesca aquela grande pescaria, né, que a gente chama da grande pescaria, 153 grandes peixes enchem a rede. E a Bíblia fala, se a gente continuar lendo, que a rede até rasga. E aí tem que botar outro barco para ajudar a puxar de tanto peixe. Quem não tinha pescado a noite inteira, aquele horário que vocês vão pescar daqui a pouco, nós vamos juntar para pescar, não é mais hora de pescar. Mas mesmo fora do tempo para você e para mim, Jesus sempre com o barco. Só que ao invés de ele pensar, esse Jesus que de vez em quando compra o meu peixe, fez esse milagre, vou me cuidar desse homem, ficar com ele, que esse homem é a resposta que eu preciso. Eu não preciso ter outras técnicas de pesca ou saber o lugar certo. A resposta que eu preciso está nele. E realmente ele entendeu que a resposta que ele precisava estava nele, mas veio um temor tão grande. Porque eu creio que foi muito maior do que o temor de eu ensinar essa série. Um temor tão grande que ele vira e fala aquilo que nós lemos. O que nós lemos sobre Pedro? Ele fala o quê? Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. A primeira coisa que nós temos que reconhecer é que Jesus, mesmo nos amando, querendo mudar nossa história, liberar milagres sobre nós somos pecadores, não somos dignos. É claro que Jesus não vai obedecer quando você resiste a Ele. Jesus continua, lá está aí a primeira chave para nós. Quando você resiste ao Espírito Santo, Ele não sai de perto de você. Ele não está. Ele só não pode se manifestar, mas Ele está em você. Não é um coelho, Ele está em você. E se você deixar, o Espírito Santo se move em você. É uma verdade da palavra. Ele não obedece, claro. Muito pelo contrário, ele fala, não, depois do barco. Porque eu vou entrar agora do barco, aí se afasta um pouquinho da praia para dar uma acústica, tipo um púlpito. Se afastar do barco aqui, faz conta que é o barco. E ele pegou, Jesus falou, não, eu não só não vou me afastar de você, como vou usar o que você tem. Pega a visão. Para poder alcançar muitos. E nesse processo a gente ensina a distanciar. Mas o primeiro esvaziamento de Pedro foi reconhecer que a gente é pecador. Todos nós somos. Mentiroso é aquele que diz que não tem defeito. Mentiroso religioso é aquele que aponta o defeito do outro e não olha para si mesmo. Não tem nada a ver com Jesus e religião. Jesus não é religião. Jesus é a verdade e o amor da palavra que liberta. Então, a primeira coisa, reconhecer com temor quem somos diante de Deus. Na pesca milagrosa, Pedro encontrou um lugar de reconhecimento dos seus defeitos. E não somente isso, recebeu um chamado. Porque depois que Jesus entra no barco, na sua vida, que o barco representava a vida de Pedro, dali saía todo sustento. Aquilo já não faz mais efeito. No final, o que a gente vê? Quando Jesus desce no barco, ele prega. Pedro abandona o barco, os 153 peixes usou para pagar os impostos atrasados, mas Pedro não quer mais saber da pesca. Pega a visão. Aquilo que era tão importante que prendia Pedro, eu sustento, eu não consigo viver sem isso. Depois que ele deixou Jesus entrar no barco, Deus reconheceu que não era digno, que era pecador, que era sujo, que o Senhor tinha que se afastar dele, da mãe sujeira dele. Mas quando ele deixou Jesus entrar no barco de coração e começou a andar com Jesus, só para o primeiro contato puro com Jesus, ele não quis mais. Se a gente lê o capítulo que nós vamos ver que ele abandona o barco, as redes e tudo mais. Sabe, a gente coloca tanta ênfase, né? Coloca tanta ênfase naquilo que não é real. Quando Deus tem coisas eternas para nós, o Senhor está nos despertando, acorda, meu filho. Porque você está tão preocupado com coisas. Se eu sou, a gente cantou, Jeová Jireh, Deus da profissão. 2. Mateus 14, 28, nós vamos ler até o 33. Segunda característica de Pedro, o Senhor está espelhando Pedro para nós. Com certeza, alguma coisa do que Pedro tem, como personagem bíblico, um homem que Deus deixou registrar a história que é importante, nós temos que cantar. Talvez você não tenha tudo que eu vou falar, mas um pedacinho você tem. Porque eu tenho, todos temos. Eu tenho quase todos. Praticamente eu acho que todos. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Até aí, andando.
pairando sobre as águas. Aquele homem que disse, não gosta em mim, não chega perto de mim, não anda comigo, Jesus, que eu sou um pecador. É como se eu dissesse assim, eu bebo todas, eu uso droga, né? É como se Paulo estivesse dizendo isso quando encontrou com Jesus. Eu sou tranqueira, Jesus. Não anda comigo não, o que os outros vão pensar? Jesus, olha, ele pensa, sabe? De repente o barco estava tudo com os impostos atrasados, tinha uma roda clandestina, sem documento do Detran, é como se Jesus falasse, deixa eu subir aí na sua garupa. E todo mundo lá, meu Deus, o tempo vai parar, Jesus. A gente tem que aprender muito sobre Jesus e o Espírito Santo. Sabe o Jesus que eu estou falando hoje, Jesus carrega o Espírito Santo, Jesus estava na terra carregando o Espírito Santo. E aí quando ele vai ao céu, ele deixa o Espírito Santo para nós. Glória a Deus. Jesus faz isso porque ele é a presença do Espírito Santo manifesta. E aí agora, Pedro é uma confiança tão grande que quando você confia, meu marido estava falando, a gente às vezes não dá, não oferta, não se doa no reino, não se doa ajudando as pessoas, não perdoa porque não confia. Pedro é uma confiança ali, tão grande, que ele largou as redes, largou o barco, largou os peixes, largou a profissão, largou a vida, e Pedro era casado, viu? Porque a Bíblia registra a cura da sogra de Pedro, eu tinha família. Então você fala, pastor, eu não posso fazer essas coisas, eu tenho família, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho filho, Pedro era casado, irmão, não só você que tem família, ele também. E eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo nada que te prende por propósito. Naquele momento era pesca. Naquele momento era profissão. Já passei por isso. Eu sei o quê? Você estudar, fazer faculdade, fazer um tanto de coisa, né? Você ser tipo uma pessoa de graça na sua estrutura familiar. Porque ele foi o primeiro que fez faculdade, é o primeiro que cresceu, teve a casa própria, é o primeiro que casou no cartório, é o primeiro que teve um filho depois de casar, porque todo mundo tinha antes. E aí, de repente, o Espírito Santo falava para você, eu orientei a sua vida, mas agora isso aí já não conta mais. Eu preciso que você largue tudo e siga, né? Largue sua profissão, largue o estudo. Não de parar de estudar, né? Não adianta você se pegar nessas coisas, sabe? Então, aqui Pedro tem essa confiança. Só que a confiança é tão grande, irmãos. Ó, a segunda coisa que Pedro tem que nós precisamos ter: fé corajosa. Fala comigo. Fé corajosa. Fé corajosa é fé que acha. Não é dizer, que legal, eu creio. Eu creio. É fé que acha. Não é vamos fazer, é eu vou fazer. Porque colocar na conta do outro é fácil. Se meu esposo vier, se fulano fizer, a fé corajosa. Aqui o que aconteceu de novo no barco? O barco representa nossas vidas. O barco de novo agora, só que numa situação de pesca. Tá? Aqui o que aconteceu? Aqui. Jesus, ele está pregando, ele está libertando, está curando, está restaurando. E aí vem uma notícia terrível para Jesus. A notícia terrível é que o primo dele, João Batista, foi gerado na mesma época que ele, um pouquinho coisa mais velha, meses, morreu decapitado. E o Herodes mandou cortar a cabeça. E aí o discípulo conta essa notícia para Jesus. Jesus fica triste. Aí Jesus tenta se retirar, só que aí a multidão que ele pregou no dia anterior, descobre onde ele está, ele vem e prega para a multidão como Jesus é. Irmãos, no meio da morte a gente quer se tirar, quer se afundar, quer se lascar. Não, Jesus, ele entendeu agora a multidão, mesmo diante da dor dele. Ele vai pregar. Aí onde é o sermão da montanha. É o sermão mais importante, talvez que você possa ver em detalhes do amor de Jesus expresso. É o sermão da montanha. Então, depois de receber a notícia da morte, ele vai pregar. E aí ele prega, e aí não só isso, ele além de pregar, ele faz a primeira multiplicação de pães e peixes. Porque Jesus está ali no mundo do primo, mas ele vai multiplicar pães e peixes. Vai alimentar a multidão. E aí, na hora que a multidão está alimentada, é importante vocês peguem essa parte com bastante afinco, lá na frente eu vou ver algo sobre isso. A alimentada, ela dispersa. E aí Jesus consegue falar para os discípulos assim, para ter paz, né? Paz no sentido de tranquilidade sozinho. Ele fala, pega o barco, vocês, e vão para longe. E aí Jesus se separa deles. Então dá a entender que talvez Jesus estivesse com eles, né? As pessoas vão saber exatamente onde Jesus está. Jesus vai orar. Jesus vai se recompor em Deus, através do Espírito Santo. E aí os discípulos estão no barco, Jesus não está. Aí vem o quê? A quarta vigília. O que é a quarta vigília? Os judeus, eles vigiam a partir de 6 horas da tarde. Então na sexta-feira, a primeira vigília de oração, a primeira vigília de busca, a primeira vigília de palavra do judeu é às 18 horas. Das 18 às 21, 3 horas de vigília. Amém. Vigia, isso mesmo. Glória a Deus. Crianças fazem vigiar, né, irmão? Glória a Deus. Então, a primeira vigília de oração é das 18 às 21. A segunda, peraí, tem que aprender. É das 21 à meia-noite.
A terceira é da meia-noite às 3 da manhã. São 4 períodos vigiando em oração. E aí, que horário que Jesus aparece? Quando entra a quarta vigília, que é a vigília para o marido às 3 da manhã. Que é uma das mais difíceis da minha cabeça de você enfrentar para fazer vigília de oração, palavra, meditação. É a partir das 3 da manhã, ela acontece das 3 às 6. Bendito sois vós que levantam este horário, conseguem buscar de Deus. Estão na quarta vigília, a vigília hard. Consegue dedicar a premissa do dia, a quarta vigília. É nesse horário, de madrugada, só vocês entenderem, escuro, que vem uma grande tempestade. E no bar que os discípulos estavam, Jesus não estava. E aí o que acontece? Eles começam a achar o seguinte: nós vamos morrer. Mas os discípulos andavam com Jesus, tudo bem, irmãos, mas às vezes a gente tem a sensação também que vai dar ruim para nós. Mesmo nós que cremos em Jesus, você nunca teve essa sensação, só eu. É verdade. E eles ficam desesperados. Quando no meio daquele desespero, eles vão para a proa, onde você vê a parte de fora, e figura aqui que vai fazer, puxa a vela, eu fico imaginando, puxa a corda, joga alguma coisa aí, aquele e as coisas tudo se estourando, e a água batendo, aquele barulhão de tempestade, e aí de longe, pensa, 3 da manhã, é a quarta vigília, é de noite, não tem mais iluminação de LED. Eles veem de longe uma imagem de um homem. Entre eles, eu vou ler a escritura, eles gritam, é um fantasma. É tipo, olha para a morte, né? Vamos mesmo. Por que eles colocaram a posição deles? Meio do mar, gente, mar aberto, não tem nada. E aí, Jesus fala: como vai morrer no meio do mar? Vai terminar lá morto. Jesus fala: não tenha medo, sou eu. Como ouvir Jesus no meio da tempestade? Tem mais uma chave aqui para nós. Como discernir a voz certa quando o pau está adorando? Eu não posso falar assim, eu sou muito interiorana, né? Quando o negócio está pegando, a dificuldade está alta. Tem dia que a gente está assim, para você discernir a voz de Jesus. Jesus está lá no meio da tempestade, ele não nos deixa, o Espírito Santo não nos abandona. Jesus fala: não tenha medo, sou eu. Mas não cansa aquela voz na minha casa, agora no Tijuca, nem faz calcaia, o vento subia. Não sei se isso faz lá na casa de vocês. É assim, ó. Imagina. Agora o cara pode. Jesus. Aí quem é que tem a fé corajosa? Pedro. Ele não só falou: ok, Jesus, estamos te esperando. Lembra que eu falei que a fé corajosa toma atitude? Vem logo, Jesus! A gente fica assim: Jesus, me socorre! Jesus, faz alguma coisa! Ai, Espírito Santo, não tô aguentando mais não! Oh, Senhor, faz alguma coisa! Apressa, Senhor, o Senhor tá vendo minhas contas! Oh, meu Deus, meu casamento! A gente fica assim: não, ele não fez isso. Com certeza os outros fizeram. Ele fala: se és tu, ou seja, não tinha nem certeza se era mesmo. Manda que eu vá andando até aí sobre as águas como o Senhor está vindo. Gente, é muita fé. Nossa, pastor, esvaziar precisa desse nível de fé? Assim diz a Escritura. Ele vai botar o pé na água e vai andar, irmãos. Jesus fala: venha. Quantas vezes Jesus falou: venha. A gente não teve coragem de botar o pé, que falou: vou afundar. Não vou largar isso que eu estou fazendo, que eu vou afundar. Vou afundar, Jean. Vou afundar. Sabe que eu não vou afundar. Está faltando o que o Reinaldo falou: confiança. Quem se esvazia de si mesmo enche de confiança em Deus. Se chama fé. Fé corajosa. Porque fé corajosa não é o que eu vejo, não é que os outros me contam, é o que eu vivo. É o que eu vivo. O verdadeiro homem e mulher de fé vive. Não é do que o outro fala, não é a pastora pregar. É você viver. Vai lá, põe o pé na água. Põe o pé, qual é a sua água? Qual é o seu mar revolto? O Senhor sabe. Mas Ele está dizendo para você: sou eu, venha. E aí vai andar sobre as águas. E andando sobre as águas, o que acontece com ele? Enquanto ele está olhando para Jesus, outra chave para nós. O foco está em Jesus. O foco está em Jesus. O foco não está nos boletos. O foco não está nos problemas da família. O foco não está no quanto você foi perseguido, foi injuriado, foi injustiçado. O foco é Jesus. O foco é Jesus. O foco é Jesus. Essa sedeira da caminhada de velha, aqueles que querem se esvaziar, mas você chega e diz: o foco é Jesus. E quando você está caminhando, ele vai conseguir, ele está em cima da água. Como eu disse, o negócio está ruim. As ondas estão assim, está por cima, não é uma minha calma, irmãos, pega a visão. Não é um negocinho assim, parecendo um espelho d'água, uma piscina de borda infinita. Não é nada disso, uma plataforma de casamento de vinho. Não é isso. É
está assim, paridade de lá. Quem conhece, mas não tem o que não usa. Por favor, não tenha medo. Jesus está falando, não tenha medo. Vem, continua olhando para mim. Não olhe para as pessoas, vem da igreja. Não olhe para os pastores se você achar que não está condizente com a palavra. Olha por eles. Olha para mim. Aleluia. Olha para mim. Glória a Deus. Jesus é tão bom, irmãos. Quem está fazendo isso conosco nesse tempo? A gente aqui, tem muitos de nós estão afundando. Estamos afundando. Olhamos tanto para as dificuldades, para as pessoas, para as coisas do lado, que estamos afundando no meio do mar revolto. É para a morte. Quando você afunda num lugar que tem altas ondas, que não tem mais recurso para jogar para a praia, é para morrer. Quem é que sabe se você for para a praia e for para um lugar que a onda não te empurra mais, você morre lá. Morre, porque uma hora você vai ter força para nadar mais. Até quando vamos ter força para nadar e suportar o que o mar revolto das nossas escolhas de olhar para Jesus nos impõe? Esvazie-se. Não tenha medo, Ele não vai te deixar morrer. Você vai morrer na sua convicção. Você e eu vamos morrer na nossa escolha de permanecermos do jeito que estamos. Mas nunca se confiarmos em Jesus. Aleluia. Mesmo se no meio do caminho a gente se abalar. É verdade. Porque Pedro se abalou. Mas Jesus tem de uma hora, diz. Ele tira ele com a destra dele. Não é sobre a sua força, é sobre a força do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Espírito Santo está falando, eu estico a mão aqui. Para de tentar, meu filho. Confia em mim. Eu estico a mão. Eu te tiro. É assim. Uma fé corajosa. João 6,66. Depois disso, irmãos, que nós vemos, Jesus vai pegar novamente parte daquela multidão que estava na multiplicação de pães, vai seguir ele de novo. Porque Jesus era perseguido pelas multidões. Isso não é mal. Quem dera todos nós fôssemos perseguidos pelo mundo por causa de Jesus. Perseguido de perseguir, mesmo, de querer estar junto, de querer ter o que temos. Isso significaria que a gente é muito cheio de Deus. E aí Jesus, ele está pregando na mesma região de onde ele nasceu. E parte daquela multidão vem. E ele vai falar assim: vocês se preocupam com o pão desta terra, com a provisão desta terra. Vocês se preocupam com as coisas deste mundo. Mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão do céu. Só que aquela multidão anteriormente tinha sido alimentada pelo pão da terra. E ela estava ali porque ela estava buscando de novo provisão. E ele fala assim: isso aí que vocês botam tanta ênfase não é importante. Eu estou resumindo. Eu sou o pão do céu. Nessa hora, um olha para o outro e fala: como assim não é importante ter vida próspera? Como assim não é importante ter provisão? Como assim não é o mais importante? E Jesus fala assim: se você quiser vir após mim, você vai ter que aprender a abrir mão de você e se entregar como eu vou me entregar, porque ele não tinha morrido aqui ainda. Ele fala: eu vou me entregar como um pão que vai ser dilacerado. E eu vou me entregar com o sangue. Meu sangue será entregue. E aí aquelas pessoas, elas querem servir um Jesus triunfante, um Jesus provedor, um Jesus que reina, mas não querem servir um Jesus que se entrega, um Jesus que se anula, um Jesus que vai morrer. Quer dizer que você também precisa morrer. Aqui quer dizer que você precisa esvaziar as suas convicções. E aí, a maior parte da multidão, irmãos, de verdade, milhares de pessoas vão embora. Aí Jesus, diante dos discípulos, aqueles que já abandonaram já não estavam mais com ele. Pode passar mais, por favor. Aí Jesus pergunta: só ficou os 12 irmãos. Não é à toa que os 12 são os 12. Será que vocês também querem se retirar? Porque quando eu estava pregando provisão, fazendo milagre de multiplicação, curando surdo, cego, enfermo, a multidão me seguia. Mas quando eu digo para eles: negue-se a si mesmo, esvazie-se do seu erro. Se entregue como eu vou me entregar. Não foque no pão dessa terra, foque no pão do céu, que eu sou o pão do céu, eu posso suprir toda a sua necessidade. Quando Jesus pregou isso, a mesma multidão que estava com ele foi embora. Aí ele olha para os 12 e fala: será que vocês também não querem ir embora? Pode passar. Aí sabe quem é que ele responde? Quem é que lidera a situação? Pedro. Simão Pedro respondeu: Senhor, para que
temos. O Senhor tem essa palavra de vida eterna. Aleluia. A nossa igreja chama a palavra eterna por causa dessa passagem. A palavra de vida eterna. A gente, quem já viu, tem uma vinheta do The Chosen? Os peixinhos tudo lindo. E um ou dois voltando. Conta não. Os peixinhos do fluxo, radial oeste. Rebouças, Largo Pico, Marginal. O mundo indo na perdição. Pouquinhos peixinhos azulzinhos voltando. 12. Aí Pedro lidera, porque ele tem uma fé que permanece mesmo quando o mundo todo diz não vai. É verdade. Esvaziar, você tem uma fé que permanece mesmo quando as pessoas relevantes para você. Talvez seja seu marido, talvez seja seu filho, sua esposa. Às vezes até o seu pastor, irmãos, pasmem, porque pastor é gente. Às vezes o pastor, como Pedro vira para Jesus nessa passagem também, fala: Jesus, não fala que você vai morrer, não. Às vezes a pessoa que te ama está tomada de emoções, Satanás usa ela sem perceber. Todos os dias Satanás se apropria do corpo, mas tira o discernimento. Eu e irmão teve situações que a gente teve que bater o pé na nossa fé, até com autoridades espirituais, não de desobedecer, mas de dizer assim: não, nós vamos, porque Deus falou conosco, nos abençoe. Deus fala comigo, tem evidências da palavra, me abençoe. Não, é perigoso, mas Deus fala comigo. E aqui, Pedro, para onde ele era? Só o Senhor tem as palavras de vida. Então ele era um homem que permanecia com todo mundo. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão. Louvado seja Deus pela vida da Letícia. É verdade. Glória a Que Deus. permanecer na equipe de louvor quando nós tínhamos uma equipe completa, de banda completa. É verdade. Todos foram, não para o mundo, como esses aqui voltaram, mas para destinos diferentes na fé. Mesmo a fé com destinos diferentes. Mas eles podiam dizer: o que eu vou fazer? Eu não toco nada. O que eu vou fazer aqui? Equipe. Muitas vezes, né? A gente tem a sensação que a gente é eu e o pastor, muitas vezes tivemos. Glória a Deus que Deus mudou isso. Deus tem levantado pessoas. Mas Pedro falou: onde eu vou? Para onde iremos? E aí, olha que interessante, ele assume a responsabilidade pelos 12. Nem deixa os 12 correr. Porque ele assume a liderança. Cadê os homens que vão se esvaziar, as mulheres que vão se esvaziar e vão assumir lideranças de grupos para levar eles a uma convicção certa sobre Deus? Ele aqui, ó, o pescador, tá? Não era doutor. Ele assume uma convicção por quem está com ele. Fala: para onde iremos? Porque tipo, ninguém vai para nenhum. 12, fiquem aí. Se só o Senhor tem, a mãe que está aqui vai fazer pela família. Para onde a família vai se não for com a presença do Senhor? Para onde vai se não for com a presença do Senhor? Seja um guerreiro. Mais um. Gente, essa daqui vai ter metade da igreja vai falar. Mateus 16, 21. Se eu pegar só até aqui, já peguei muito. Mateus 16, 21. Peguei aqui o vídeo de vida. Eita. Acabei de falar para vocês. Nesse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos anciões, dos mais velhos, dos principais sacerdotes, dos escribas, dos religiosos, entendidos, estudiosos. E ele falou com estas palavras, que ele fosse morto. Mas ele disse: no terceiro dia vou ressuscitar. Imagina alguém que você ama. Pensa na sua mãe. Pensa no seu pai. Pensa no seu marido, que eu creio em nome de Jesus, que você ama de paixão. Se você não ama, Deus vai renovar o amor. Virar para você e falar assim: vou morrer. Nenhum de nós vai falar amém. Eu vou morrer porque essa é a vontade de Deus. E aí Pedro, na sua fragilidade humana, porque era humano como nós, ele vira e fala para Jesus: Jesus, não diga isso. Você pode passar mais um versículo, por favor. Pedro, de novo. Mas olha só, ele não expõe, olha o respeito de Pedro com Jesus, chamando a parte. Jesus falou em público para os 12: eu vou morrer. Vão me bater, vão me acabar e vão morrer. E aí Pedro fala assim: só não diga coração, só um instante. Não diga isso. Não diga que vai morrer. Que Deus não permita de modo nenhum isso acontecer. Sabe o que Jesus fala? Pega o microfone e fala assim: Jesus volta. Afasta de mim, Satanás.
Ele chama Jesus à parte e fala, não diga isso, não diga que vai morrer, mostrando amor, mostrando carinho, mostrando medo, mano. Jesus vem pro público e fala, afasta de mim, Satanás. Imagina, você fala para mim, pastor, quem que eu vou falar? Aí eu volto aqui e falo assim, afasta de mim, Satanás. Imagina a cara da igreja olhando, a cara dos discípulos. Jesus chamou Pedro de Satanás. O Gui já fala, quê? Tá tudo bem, Jesus? Tô brincando. Mas muitos de nós não ia falar, mas talvez ia sair batendo os pés. Nunca mais ia voltar na igreja se um pastor falasse isso. Afasta de mim que o que você está falando não vem de Deus, vem de Satanás. A gente até dizer assim, o que você está falando vem de Satanás, a pessoa já fala, Satanás! Que eu não sou espiritual! Você está com Jesus? Aí dentro de nós vem uma frase, respeita a minha história. Sabe qual é a resposta que Deus Pedro dá para Jesus? Silêncio. Quando alguma coisa Deus fala, quando nós formos alguém, que na hora nós não é muito que a gente se sente perseguido, injustiçado, fica quieto para refletir. É verdade. Se a pessoa estiver errada, não vem de Deus aquela correção, é Deus que vai tratar com ela. Aleluia. Uma vez Deus falou comigo, não se defenda, porque se você se defender, eu não te defendo. É verdade. E se você se defender, você vai só se machucar. É verdade. Porque essa pessoa que está fazendo isso também está machucada, no ferido sempre fere outro. Ele não fala nada. Ele não vai embora, não. Ele não foi embora no meu discurso, não vai embora agora que Jesus chamou ele de Satanás. Gente, não é figurativo. Jesus falou, afasta de Satanás. Disposto a se esvaziar? Vai doer. Reconhecer que temos áreas ainda que precisamos de conversar. Todos que estão aqui, a maior parte, graças a Deus, já veio à frente. Entregou suas vidas em Jesus. Muitos já entraram na água, creram e foram batizados para a salvação, Marcos 16, 16. Mas porque a gente não parece o Espírito Santo, ainda tem áreas nossas que você converter. Não dá para morrer como está. Lucas 22, 31, 34. Jesus disse, hoje, ele não abandonou, não, estava lá do lado. Antes que o galo cante, está aqui na mesma sequência o assunto, ele está quieto, ouvindo Jesus chamando de Satanás. Agora Jesus fala, Pedro, hoje, vai piorar. Antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pode seguir. Pode perguntar o dia 31, 22, 31. E ele vai, um pouquinho antes de falar que ia negar, ele fala para Pedro assim, Pedro, olha se a gente fica em silêncio diante das afrontas, diante das correções. Olha que coisa linda. Ele fala assim, ó, Simão, Simão. Por que ele chama Simão? Porque naquela hora, Pedro, quando falou que Jesus não ia morrer, mas era emocional, era a natureza carnal. Era a natureza do passado que estava ali. De vez em quando a nossa natureza do homem velho vem nos visitar. É verdade. Da mulher velha, antes de converter, vem nos visitar. É verdade. E aí Jesus fala assim, Simão, falando, homem velho. Eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Depois ele dizer, aquela situação que a gente falou, né? Ele fala assim, Satanás pediu sua alma para mim. O que Satanás faz? Satanás vai diante de Deus acusar a gente. Você está vendo? Aquele lá que foi lá na igreja no domingo? Você viu o que ele fez depois que ele saiu de lá? Você viu o que ele fez na terça-feira daquela semana seguinte, que ele veio para frente chorando? Satanás faz isso diante de Deus. Mas se você tiver o Espírito Santo intercede por nós, diz a palavra com gemidos inexprimíveis. E aí Jesus fala, Pedro, Satanás pediu você para peneirar como trigo. O que é peneirar como trigo?
dizer que você vai negar 3 vezes. A natureza de quem precisa se esvaziar, irmãos, é uma natureza de pessoa caída como a de Pedro. É uma pessoa que ela tem amor por Jesus, ela tem isso no anjo, mas ela sofre tantas coisas na sua formação que ela precisa de Jesus para conseguir prevalecer. Aleluia. E aí, ele vai negar mesmo. Só que agora é a parte mais linda de terminar. João 21. Eu vou ler 15 versículos rapidamente, que Deus me dê graça. Nós já sabemos o que acontece. Jesus é preso, Pedro, os discípulos saem todo mundo correndo. Não é só Pedro que nega, né? Pedro nega verbalmente, mas todo mundo se escondeu, os 12, diante da morte. Todo mundo correu. Jesus é crucificado. Pedro fica desnorteado. Os discípulos todos desnorteados, tristes, eles se escondem. Só tem um que não se esconde depois da primeira fugida, se arrepende, vai lá e fica na cruz. Jesus sendo crucificado, ele está lá com a mãe de Jesus, também com Maria Madalena, as mulheres que ajudavam na obra, e ele está lá olhando, chorando. Só tem um, João. Não é à toa que ele é chamado do discípulo do coração de Jesus, amoroso. Mas Pedro, nessa hora, está espirucado. O que eu vou fazer da minha vida? Tudo aquilo que eu acreditava em ilusão. Ele morreu mesmo, não conseguiu se defender. Ele ressuscitou morto, mas se entregou para a morte. Pedro está fora de si. E aí, sabe o que a gente faz quando a gente está fora de si? Pega a visão. A gente volta na prática do passado. É verdade. Então, tome cuidado. Porque é uma ilusão do inimigo que Jesus não está mais ali. Jesus não estava fisicamente, mas ele tinha um propósito maior que era deixar o Espírito Santo. Talvez as coisas não estavam acontecendo como você queria. Ele queria Jesus fisicamente. E aí o que acontece? Depois disso, Jesus se manifestou outra vez, ele ressuscita, irmãos, no terceiro dia. Manifestar fora de movimento. E aí a gente sabe que a gente pregou a igreja primitiva, ele foi 40 dias pregando, né? Só que antes dele pregar esses 40 dias, olha como que ele se manifesta. Ele vem junto aonde? Aonde ele encontrou Pedro? No mar. Vem junto ao mar de Tiríades, e foi assim que ele se manifestou. Pode ir lá, por favor. Não, lê bastante. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé. Olha, só que tinha mais fé. Porque pessoas que não têm fé se juntam. Cuidado. E os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Ali, que bom, né? Tinha Tiago e João. Para dar equilíbrio. Simão Pedro disse aos outros: vão pescar. E os outros responderam: o que eles faziam antes quando conhecer Jesus? Como é que sustentava a vida? Precisava pescar para andar com Jesus ter provisão? Você dava 2 peixes para Jesus, ele alimentava multidão de 4.000 pessoas. Só de homens, fora as mulheres e as crianças. Você dá um pedaço de pão para Jesus, ele alimentava 4.000, 3.000. Agora eles estão achando que Jesus não está com ele. O que eles vão fazer? Voltar no passado. E Pedro exerce tanta influência, porque pessoas que Deus quer esvaziar a gente exercem essa influência. Pega a visão. Sabe, não é só sobre você. Exerce tanta influência que ele fala: vou voltar a pescar. E os outros falam: vou também. Cuidado! Cuidado, mãe! Cuidado, pai! Cuidado, amigo! Cuidado, irmão! Cuidado, filho! Cuidado, tia! Cuidado com a sua escolha, porque você exerce influência. E eles vão também. E foi entrar no bar. Mas naquela noite, o que acontecia no passado? Meu Deus, como somos teimosos! No passado, estava ruim. E onde nós queremos voltar? No passado. Nas práticas velhas. E aí o que acontece de novo? Não pega nada. Porque como? Porque eu quero ter atitudes iguais e resultados diferentes. Se não sair daqui e tomar uma atitude diferente, eu não lembro que eu podia passar a ler. Orar todo dia, jejuar, perdoar, ficar quieto, não se defender. Deixar Deus trabalhar naquilo que não dá para você. Sabe o que você vai ter? Nada. Porque mesma forma de agir, resultado igual. Nada de diferente você já tem. Não tinha nada para nada. O que você tem, o que você tem. Pode passar, por favor? Mas ao romper,
gente quer amor. Ora a gente quer amor. Ora a gente perdoa. Ora eu estou disposto, mas não estou disposto mais não. Tem que sentar lá. Mas, de novo, quando eu estou na vida velha, qual que é a dificuldade? Os discípulos não reconheceram. Pode passar mais um? Mesmo assim, Jesus chamou como eles? Filhos da fé. Não de doer. Se você não reconhecer a voz daquele chão de filho, que tem esse nível de intimidade com você, você não tem mãe. Porque você ficou tão distante. Você se sujou tanto. Que tem um tampão no espírito. Espiritualmente falando. Mas mesmo assim, olhando para você e falando, ele sabe que eles não têm, mas ele vai fazer uma pergunta retórica para pensar. Vocês têm alguma coisa para comer? É como se ele dissesse, ok, você não acreditou mais, voltou para trás. Valeu a pena? A pergunta para nós é, vale a pena? E eles responderam, não. Pode passar. Então Jesus te envolve. A misericórdia do Senhor se renova. Glória a Deus. É a coisa mais importante, que as misericórdias do Senhor não tem fim. Glória a Deus. Até o até que a gente morra. Depois que morrer, não tem mais como falar dessa misericórdia. Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram. E o que aconteceu? Já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Pode passar mais? E os discípulos a quem Jesus amava, disse Pedro, é o Senhor! Olha só, João virou o discípulo a quem Jesus amava. Ele amava todos, mas João era tão amoroso que ele tinha esse título. João, mais amoroso, reconhecia. Por isso ele está no barco, vai que eu falava fé, né? Ele acompanhou por amor a pergunta que ele vai fazer. Às vezes você vai no barco, não, Pedro vai fazer coisa errada, não, meu Deus. E João fala, é o Senhor, Pedro, é o Senhor, é Jesus. Glória a Deus. Agora a atitude de Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica. Eu penso que ele estava sem camisa, sabe coisa de pescador do sol, aquela coisa bem bruta. Só com a parte de baixo, assim, camisa, sem camisa, assim, jogando, não estava dando certo mesmo, arrancou, jogou fora. Põe a túnica, a parte de cima. Sabe por que Pedro põe a túnica? Porque Pedro, mesmo retrocedendo, pega a visão. Mesmo arrasado, decepcionado que Jesus tinha morrido, se sentindo sozinho, voltando para as práticas do passado, ele tinha temor, ele reconhecia quem é Jesus. Ele não se achou no direito de ir lá sem a camisa. Ele põe a camisa. E sabe o que ele faz? Lança ao mar. Ele pula na água. Sabe as pessoas que dão aquele impulso e pum! É isso que nós temos que fazer. Jesus nos dá uma chance todos os dias. É verdade. O problema é que a gente fica no barco pensando, foi mesmo? Será que eu me lanço agora? Da outra vez que eu lancei, não aconteceu como eu pensei que ia acontecer. Pode não ter acontecido como nós pensamos que ia acontecer, mas Jesus nunca nos deixou. É verdade. Ele sempre esteve lá. E ele está esperando que a gente se lance. Ele não quer que a gente venha assim. Na primeira ocasião, ele vai e pisa na água. Ele pisa, bota o pé para fora do barco, desce devagarzinho e começa a andar. Agora não é. A segunda vez é a oportunidade de se lançar. Ele pula e nada. Ele quer chegar perto de Jesus. Nessa hora que o morro perdeu o sentido, ele tem 153 grandes peixes na rede. Se Jesus voltou, eu tenho chance. Deixa os peixes lá. Pode continuar? E outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede dos peixes. Porque estavam somente a uns 90 metros. Era perto, mas 100 metros daqui do lado. Nadando, gente, ele podia ter esperado, mas esperar por quê? Esse Jesus está ali de novo. Jesus está me dando chance de esperar para quê? Pode passar. Por favor. Ao saltar em terra, vieram ali, viram. Olha, gente, eu fico pensando, eu queria trazer churrasqueirinha. Eu ia trazer a churrasqueirinha que a Camila deu para nós. O papai dela deu para nós. Sabe aquela churrasqueirinha? Eu falei, não, pessoal, fazer a churrasqueirinha pequenininha? Eu ia trazer. Mas eu não consegui fazer um peixe. Porque eu sou muito ruim em fazer peixe. Mas eu queria colocar um peixe.
aqui para vocês. Aí ele fez isso aqui, né? Cheirinho de peixe assado. Mas usa sua criatividade em Deus. E pensa você, noite cansada, arrasado, depressivo, lascado, desculpa a expressão. Enquanto Jesus vem nadando, volta de Jesus, Jesus. E aí quando você chega na praia, pensa na comida, que o cheiro invade a sua casa e te traz a memória mais doce. Eu tenho isso com cheirinho de sol e cheirinho de bolinho de chuva. Eu fui criada pela minha avó, minha mãe trabalhava muito. E o carinho da minha avó, essa mulher de criança, cozinhava muito bem. E aquele cheirinho, quando eu entro na casa, eu sinto, quando eu faço um suporte, me acorda. É como se a menina voltasse, correndo. Está pronta? Naquela hora, Pedro, com os discípulos que estavam no bar, sente o cheirinho de peixe. E aí, como um flash na mente, o Senhor está trazendo para nós, filho. Jesus perguntou: vocês têm o que comer? Ele disse: não. O barco não chegou ainda, pega a visão com os peixes, mas já tem peixe pronto de Jesus. Ele chega com as mãos abanando. A gente acha que Jesus está com as mãos abanando para nós, esquece. Jeová Jireh. Aleluia. Confie. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele não vai deixar. É verdade. E a provisão dele não é só sobre coisas de comer. É verdade. É sobre tudo que precisamos. Engraçadinho, do jeito que ele sabe que você gosta deles. Um pãozinho com azeite. Bom, uma boa farofa de banana. Essa foi minha conta, que eu amo se gosta. E aí Jesus recebe assim o discípulo que negou ele, o discípulo que voltou para trás para viver as práticas do passado. Não só ele, mas aqueles que estavam aqui. Fique em pé, em nome de Jesus. Nós estamos terminando. Abre só, por favor, Hebreus 11. Ai, quase consegui. 35, 38. Eu vou dar a resposta no começo. Se nós temos, olha aqui com a pastora, os crianças chegaram. Se nós temos a galeria dos heróis da fé, são os homens e mulheres considerados heróis de tanta fé que tiveram. Nós não vamos ler o nome de Pedro. Mas nós vimos que ele se tornou um herói da fé. Porque ele pregava um monte de coisas passadas por ele depois que ele se reconciliou com Jesus nessa feita. Ele passava, a Bíblia fala que a sombra de Pedro curava, tamanha a fé dele. Ele nem botava a mão, seja curado. Ele passava a sombra dele, curava a pessoa curava. Então ele se tornou um herói da fé. E aí eu perguntei: Jesus, onde estão os outros heróis da fé que não tem nome? Jesus falou: está aqui, ó. São as mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. São os mortos que foram torturados, não aceitando ser salvos, né, da tortura, para que pudessem obter superior ressurreição. Pode passar, minha filha. São outros que, por sua vez, passaram por prova, por zombaria, por açoite, até por algemas de prisões. Pode passar, filha. Foram apedrejados, olha aqui. Foram cerrados ao meio. Foram mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos. O mundo não entendia essas pessoas. Peregrinos são pessoas que andam na rua, vestidos de pele de ovelhas aqui, né? Aqui no caso como João. Passaram necessidade. Foram afligidos e maltratados. Até o 38. O mundo não era digno deles. Irmãos, esse mundo não é digno daqueles que servem Jesus e são cheios do Espírito Santo. O mundo nos maltrata, o mundo não nos entende, o mundo nos julga, o mundo nos compara, o mundo nos critica, mas nós amamos mesmo assim. O mundo é ingrato. Quantas vezes alguém ajudou alguém que você teve uma grande gratidão? Mas eu quero dizer que nosso nome entra na galeria dos heróis da fé, assim como Pedro. Todas as vezes que nós sofremos, todas
esvaziamos de nós mesmos. Pela fé que temos em Cristo Jesus, acreditando que aquilo que vem depois é muito maior do que eu faço. Amém. Aí ele fala, eles andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Aqui está falando que todos esses já morreram, alguns ainda morrerão e Jesus não vai ter voltado ainda. Talvez nós vamos morrer e Jesus não vai ter voltado ainda. Mas eles morreram, sendo heróis da fé, porque eles fizeram aquilo que tinham que fazer. E sabe como Pedro morre? Eu não vou ler aqui, mas Atos fala que Pedro ele vai morrer, não dá a explicação exata, mas fala assim, que hoje você anda pela sua própria vontade e veste as vestes que você queria. Mas a palavra vai dizer que haverá um tempo, Pedro, Jesus falando, que você vai ter que vestir as vestes que vão vestir em você e vão estender os seus braços de maneira que você não queria. Então, em cima desse versículo, estender os braços, é entendido que ele vai ser açoitado, vai ter as vestes trocadas, igual Jesus teve que colocar a túnica de morte, vai ter os braços estendidos e vai ser crucificado. E os estudiosos dizem que Pedro, porque ele sabia e reconhecia o temor a Deus, o quanto a gente ama Deus em nós e não nada de nós, ele fala, eu não vou morrer crucificado com Jesus, mas eu não sou digno de morrer com ele, ele pede para morrer de cabeça para baixo. E aí eles crucificam o Pedro de cabeça para baixo. Nossa, nós não precisamos passar mais nada disso. Estamos no Brasil. E por que a gente se economiza? Jesus está nos chamando ao nível de renúncia para chegar perto disso. Mas que nós podemos fazer, se for necessário, faremos. Não é possível que a gente queira ir para o inferno. Ser enganado, distraído pelas coisas deste mundo. Pedro tinha seus defeitos. Nós também. Mas que ele se esvaziou a ponto de cumprir propósito. Nós também nos esvaziamos em nome de Jesus. Então hoje nós vamos louvar sobre a presença de Jesus extraordinário, mas desculpa, eu repito. Mas então, apaixonante falar do Espírito Santo. O que ele pode fazer, gente? E tem uma pergunta para nós: estamos realmente dispostos a parar de resistir ao Espírito? Se a gente tivesse hoje um visitante famoso aqui, o pessoal da recepção, a Giovana, está ali hoje, pessoal, ia ter dificuldade. Pensa num nome famoso. Aí se alguém soubesse que ia estar aqui na igreja, essa igreja está lotada. Ia ou não tá? Ia. Ia ou não ia? Alguém de milhões de seguidores. Uma vez, o Cristo aqui e a Vera, eles se atraíram por isso. Ia ter um pregador que era um cara famoso da época, muito tempo atrás. Ele era um rapper. Guina. Que seja, filho, não vou julgar. Deixa Deus trabalhar. E aí a Igreja Evangélica Parametera de São Paulo convidou ele para ir pregar para nós. Irmãos, lotou. Tinha espaço nem para você fazer assim com o braço. Parecia metrô da linha vermelha na hora do rush. Lotou. Só que aí o que aconteceu? Deu uma notícia para nós. Glória a Deus. Hoje é glória a Deus, Jesus. A gente fica branco. O pregador não vai vir. Nós, como bons crentes, olhamos uns para os outros e pensamos: quem de nós vai para frente será apedrejado por crucificador? Pastor Igor, nosso pastor, né, que hoje está na Paraíba, pode deixar. O Espírito Santo que usa ele, vai usa. Ele pega o microfone e prega. Nesse dia, cadê a Vera? Vem cá, Verinha. Vem cá, Cris. Quantos anos fazem isso, Cris, Vera? 12? Quem, Joãozinho? Nesse dia, Deus alcançou muitas famílias. Mas eu quero mostrar uma que está aqui que já alcançou muitas outras. Pode subir aqui, meu amor. Atenção, João. Nesse dia que o Guida não veio, mas o Espírito Santo não falta. Jesus alcançou essa família. Você pode aplaudir o Senhor por isso? 12 anos, porque o Espírito Santo de Deus não volta vazio. E sabe por que eu estou falando isso? Pode descer, meu amor.
Porque nós temos que ter uma vida que glorifica a Deus, não a nós mesmos, pessoas. A gente tem que encher a igreja por causa de Jesus. É verdade, é verdade. A gente tem que encher a igreja porque tem sede do Espírito Santo. Porque está assim, ó, me enche, me enche, me enche, me enche. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus, vamos orar pela vida dela. Você ainda tem chance, mas é agora. O tempo que Deus nos chama é hoje. A gente não ser hipócrita. Por que você se apega na sua vergonha?
jeito que você está. Entrega e confia para que Ele possa te encher. Seja transparente. Vem na frente sem medo. Seja vazia. Cadê você? Jesus está dizendo, sou eu, não é ela que está te chamando. Sou eu. Não é uma voz feminina, é a voz de Jesus, sou eu. Vamos orar, Pai. Nós te louvamos a Deus pela vida da Maria, Senhor Deus. Como é o nome dessa linda? Pela vida da Paula, Senhor. Esse guerreiro, mas é o nome dele. Pela vida do Léo. Senhor, nós te louvamos porque hoje, Senhor, Deus, com o coração dela ensinou, Senhor, para nós. Obrigada, Senhor, porque como crianças chegamos à tua presença. Crianças perdidas, mas que estão encontrando, Pai. Porque através do Espírito Santo, o amigo, o guia, estão sendo guiadas ao lugar de reconciliação, ao lugar de restauração de cura, ao lugar de reconhecimento que andamos perdidos, ó Deus, no mar que está nos afogando. Mas o Senhor nos recebe e ama. Espírito Santo, eu te peço, sela os teus filhos, que eles não somente recebam a tua presença através de reconhecerem Jesus como seu Senhor e Salvador, mas possam ser selados e cheios, que eles não vivam uma vida cristã medíocre, mediana, morna, mas vivam uma vida cheia e plena que transborde daqueles que estão ao lado deles. Ajuda eles a passarem pelas aflições, perseguições, sem desistir e voltar para trás. Que seja o pão de cada dia na minha vida. Que o teu amor de Deus alcance. Nós te louvamos, ó Deus, por isso. E queremos, ó Deus, que o Senhor está muito feliz. Nós estamos também. Estamos nos extasiando até o final para ser cheios. Aleluia! A palavra do Senhor Jesus. Nós vamos aprender mais um pouco do Senhor. Vamos falar sobre a honra ao Espírito Santo, como que é uma vida que honra o Espírito Santo para transbordar. E a palavra de hoje para nós é confia. Confia em Jesus. Confia no Espírito Santo. Ele está com o peixe pronto. Ele tem pão. Porque Ele é o pão da vida. Não tenha medo. Não volte nas práticas do passado. Vamos agradecer. Pai, obrigado. Jesus, obrigado. Espírito querido, obrigado. Senhor, nos ama. O Senhor está gritando na praia, sou eu. E o Senhor está na areia esperando a gente reconhecer. Na tua mão tem peixe e pão, que simboliza alimento espiritual, natural, emocional, simboliza chamado e provisão para cumprir o chamado. Obrigada, Jesus.
Assim como o Senhor não desistiu de Pedro. Pedro não desistiu do Senhor. Nós também não vamos desistir, Senhor. E nós vamos cumprir o nosso propósito até o fim. Senhor, eu vejo uma igreja relevante e forte. Uma igreja que transborda e gera influência. A tua igreja. Não a nossa igreja, a tua igreja. Porque nós somos a tua igreja. Por isso, ó Deus, eu despeço meus irmãos em paz. Peço, Senhor, nos dê uma semana de paz e de bênção. Que o Senhor venha transbordar sobre nós, Senhor Deus, a tua presença. Que venhamos ter atitudes diferentes e ver, Senhor Deus, o resultado em ti. E que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do nosso querido Espírito Santo esteja conosco não somente hoje, mas para todo sempre que possamos dizer. Amém. E o que diremos acerca destas boas